Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bora lá para a nossa aula de hoje. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre a ética no ambiente escolar. Então, nós vamos trazer aí algumas reflexões. Então, para fechar aí esse momento, né, o nosso componente curricular sobre ética e educação. Então, para nós começarmos, né, pensar é a questão da ética, né? Então, a ética é fundamental para criar um ambiente escolar saudável, harmonioso, onde estudantes, professores e funcionários possam atuar de forma plena. Ela estabelece os princípios e valores que norteiam as interações e as práticas dentro da escola. Então, nós vimos, né, nós já pensamos até aqui na nossa última aula, a relação que a ética traz, né, a perspectiva ética que nós temos, para a construção da cidadania, para construir, então, uma ideia, né, de pertencimento da coletividade, e desta forma nós agimos dentro do campo social em diversas instituições. E principalmente, claro, né, a instituição escola. Quando nós pensamos, então, a ética dentro do ambiente escolar, né, a partir do ambiente escolar, nós vamos olhar principalmente para a questão das interações e práticas dentro da escola. E quando nós falamos dessas interações e dessas práticas, elas estão relacionadas à questão da interação professor-aluno, professor-professor, professor-funcionários, professores e pais, aluno-aluno, aluno-professor, aluno e pais, alunos e funcionários, e por aí vai, né? Então, todas as combinações possíveis. Mas, principalmente hoje, né, nós vamos falar aí um pouquinho sobre a questão da relação professor, aluno e funcionários ali da escola. Então, existe algum documento, né, que rege essa questão da ética no ambiente escolar? Sim, nós temos, né? Nós temos ali alguns documentos que nós podemos chamar de documentos orientadores. Esses documentos orientadores é o código de ética que deve ser seguido na escola. Então, dentre eles, nós temos o principal, que é o regimento escolar. Então, o regimento escolar, ele é um documento que todas as escolas têm que ter. Ele pode ser um documento que é elaborado lá pela Secretaria de Educação e disponibilizado para todas as escolas de forma comum. Tem escolas que têm o seu próprio regimento escolar, então elaborado, construído pela comunidade escolar, que é muito mais interessante, porque com isso ele vai trazer ali as marcas e as necessidades da própria instituição. Então, esse é o principal documento que nós temos ali na escola. Mas, para além dele, nós temos outras formas também de trabalhar uma conduta ética ou criarmos o nosso próprio código de ética, né? Pensando, por exemplo, na sala de aula, que isso vai variar ali tanto de escola quanto a idade com qual você trabalha, mas geralmente nós chamamos lá de combinados, né? Os combinados, as regrinhas da sala, e também o contrato didático pedagógico. Quando nós falamos de combinado, esses combinados, eles podem ser para a turma de uma forma geral. Então, por exemplo, você lá como professor de educação básica 1, né, que trabalha na educação infantil até o quinto ano. Geralmente, então, você é um professor, quando muito, educação física e arte que tem que ter ali também. Mas você é o professor regente que conduz de forma mais intensa ali as aulas. Então, você pode ter o combinado das turmas, da sala. Para além do regimento escolar, você tem o combinado que é da turma. E se você está lá trabalhando no Fundo 2, ensino médio, ou tem mais professores que atuam nessa turma, é importante ter os combinados do professor. Por que isso? Os valores, as ideias, as perspectivas do que é ético, do que é uma conduta moral aceitável, ela tá alicerçada, como nós vimos, a nossa própria historicidade. A forma como nós conduzimos a nossa questão cultural, social, ao nosso grupo, né, ético, no nosso grupo de origem. E tudo isso vai influenciar na forma como nós compreendemos as condutas éticas e morais. Diante disso, na escola também não é diferente. Nós lidamos com sujeitos distintos, principalmente professores distintos, que têm perspectivas distintas também ali da sua atuação, daquilo que pode ser considerado ou não como ético. Desta forma, então, é interessante que cada professor tenha ali seus combinados, ou também chamado contrato didático pedagógico, que é aquilo que o professor também no ensino superior faz com os alunos lá no primeiro dia de aula. E geralmente, quando que é feito? No primeiro dia de aula. E esse contrato didático pedagógico, né, de acordo com as idades, eles muitas vezes devem ser relembrados no decorrer do ano letivo. Então, com crianças pequenas, semanalmente você vai ter que recorrer aos combinados, ao contrato didático pedagógico. Quanto maior, menos você vai ter que recorrer a eles. Porém, entretanto, todavia, é importante
que esse diálogo seja realizado com os alunos, sempre buscando, né, lembrá-los desse código de ética que foi acordado e é combinado dentro da escola, seja ele na questão do regimento escolar, seja ele ali particular de cada turma. E o que postula, né? Então, o que nós vamos encontrar nesse regimento escolar? Ele é o código de posturas, ele que vai direcionar, então, toda a conduta ética que os estudantes têm que desenvolver ali na escola, sejam eles seus direitos, sejam eles seus deveres, seja ele a organização do ambiente escolar. Então, como que vai ser organizada a escola? Que hora que entra, que hora que fecha? Pode entrar com uniforme, sem uniforme? Pode de chinelo de dedo, tem que ir de sandália, né? Tem que ir de tênis, posso ir de sandália? Todas essas questões, sejam de edumentárias, sejam de posturas mesmo ali, de questões de valores, de respeito, vão estar nos códigos de ética. Então, esse é um documento extremamente importante, extremamente válido, para que possamos ali atuar de forma, né, muito mais assertiva com os nossos estudantes. E por que ele também é importante? Porque é ele, como falei, que vai trazer toda o código de posturas que se deve ter na escola. Se eu não passo, se eu não ensino, como que eu posso cobrar algo que eu não ensinei? Então, o regimento escolar ele é extremamente importante nesse sentido, para que todos tomem ciência, para que todos possam viver bem e viver bem em comunidade. Seguindo, então, a importância da ética ali na educação. E o que é importante dentro desse contexto, lá no regimento escolar, ou no contexto ético ali no ambiente como um todo, o que nós precisamos ter? A gente pode separar em três tópicos aí, interessantes para a gente pensar. Primeiro, a questão de promoção de valores. O segundo, um ambiente seguro. E o terceiro, a aprendizagem eficaz. Quando eu falo de promoção de valores, a ética no ambiente escolar promove o desenvolvimento de valores como respeito, responsabilidade, integridade e justiça. Ou seja, são valores que nós vamos ter socialmente validados para que seja desenvolvido ali no contexto escolar. Ah, é só a escola responsável? Não, como nós já vimos, né, a família, a sociedade, a comunidade, ela também é responsável por essa geração de valores. Mas principalmente naquele momento, naquele lugar, que é o ambiente escolar, a escola, é nossa responsabilidade, enquanto educadores, também educarmos para a promoção desses valores. Mas para isso, né, nós também temos que ter esses valores, né? Pequeno detalhe. Ambiente seguro. Então, uma cultura ética cria um ambiente seguro, escolar, onde todos se sentem protegidos e valorizados. E quando eu falo de segurança, não é só uma segurança física, mas é uma segurança física, é uma segurança moral, é uma segurança de representatividade, é uma segurança de expressão. Quando nós estamos em um lugar que transmite essa segurança a partir desses valores como foram construídos, ele vai permitir uma proteção para o sujeito para que ele se expresse da forma do que ele pensa, como ele pensa, da forma como ele é. É um espaço que a gente vai valorizar o pensamento do outro, o pensamento que é diferente do nosso. Então, é um espaço de segurança para que esse sujeito se coloque enquanto sujeito em desenvolvimento. E por isso que a ética é muito importante. Porque mesmo que nós tenhamos ali condutas morais que sejam divergentes por conta de contextos religiosos, étnicos, culturais, nós vamos respeitar essa diversidade que existe naquele ambiente. E a partir dessa promoção de valores e desse ambiente seguro, é que nós conseguimos, então, elaborar um espaço para uma aprendizagem que seja realmente eficaz. Então, quando os princípios éticos são seguidos, os alunos estão mais engajados e a aprendizagem mais eficaz. Eu não quero entrar no mérito da eficácia como um produto ali do capitalismo ou desse movimento socioeconômico, mas é entender a aprendizagem eficaz como uma aprendizagem assertiva, uma aprendizagem que é válida, uma aprendizagem que é possível a partir do momento em que o sujeito está tranquilo naquele ambiente. Porque se esse sujeito ele não tem que estar preocupado se ele está apanhando, ele não tem está preocupado se as pessoas vão aceitar ou não o que ele fala, ele não está preocupado com a forma arrogante como um professor ou um funcionário vai lidar com ele vai estar muito mais motivado para o processo de aprendizagem. Ele vai estar muito mais engajado nas práticas ali escolares, no qual ele tem que se desenvolver. E isso só pode ser construído e só é construído a partir de um ambiente ético, um ambiente seguro e que promova valores. Então,
E quais são esses valores éticos fundamentais, então, para o ambiente escolar? Eu pontuei quatro valores aqui, porém nós temos uma infinidade de valores que são importantes para a gente trabalhar. Mas eu pontuei quatro que eu acho que são pontuais ali para o nosso próprio desenvolvimento enquanto educadores e buscarmos esse desenvolvimento desses valores também nos nossos alunos, né? Então, o primeiro deles, o respeito. Então, valorizar a dignidade e os direitos de todos os membros da comunidade escolar. Quando eu respeito, né, eu gero também para mim um outro respeito. Então, esse respeito ele vai vir de uma forma automática. Eu não preciso ficar batendo no peito sobre a minha autoridade. Aí eu sou o professor dessa sala, sou eu que mando aqui, você tem que me respeitar. Porque respeito, eu falo que a gente não consegue a força de ninguém. A gente ganha o respeito, né? O outro nos dá esse lugar de poder, né, do respeito, né? O Foucault vai trazer muito essa relação do poder, né? O poder nos é dado, né? Eu não tenho poder, eu não detenho poder, né? O poder nos é dado. E a mesma coisa o respeito, né? Eu não exijo respeito do outro, me é dado o respeito pelo outro, a partir daquilo que eu sou enquanto sujeito. Então, se eu, enquanto educador, eu respeito os meus alunos, respeito funcionários, respeito outros educadores, a dignidade humana vai prevalecer. E com isso, né, vem ao meu encontro também o respeito do outro. Segundo, a integridade. Então, agir com honestidade, confiabilidade e responsabilidade em todas as situações. Este é um valor que, enquanto educadores, nós temos que desenvolver em nós, né? Primeiro, nós sermos honestos conosco e honestos com os nossos alunos, principalmente quando a gente fala da construção de conhecimento. O professor não sabe tudo, o professor não é enciclopédia. Então, no momento em que eu não sei, eu tenho que mostrar para o meu aluno que eu também não sei mas que há possibilidades de eu aprender, de eu saber. Como? Estudando, pesquisando, correndo atrás, buscando outras formas, né? O professor ele não está ali para ser colocado num pedestal. Ele está ali para mostrar também a sua própria humanidade. Um professor que muitas vezes vai ser, né, o elo de confiança para aquele sujeito, para aquele aluno. Muitas vezes aquele aluno ele não tem ali no contexto familiar, no contexto de amigos, ou de pessoas próximas, em quem ele confie para contar alguma coisa, para trazer algum contexto que é íntimo dele, né? E que ele não tem segurança muitas vezes ali, não tem abertura em outros espaços ou com outros sujeitos. E ele vai confiar em você enquanto professor para falar aquilo. E aí nós temos que entrar com uma conduta ética muito precisa. Por quê? Se é uma questão que não traz risco para o aluno, né, não é um crime, não é algo que ele vai fazer que vai comprometer de uma forma, né, a integridade do outro ou dele mesmo, então tudo bem, ouça com atenção e respeite, né, essa confiança que ele te deu. Nós só quebramos um sigilo ético quando nós sabemos que aquilo que nos foi falado é algo que vai trazer risco tanto para o sujeito quanto para o outro. Então, nesse momento, né, quando fere traz isso, traz uma relação de crime que possa ter sido cometido ou que possa sido cometido contra, né, o nosso estudante, o nosso aluno. Então, nesses momentos a gente conversa, deixa bem claro e vai ser o apoio para ele. Mas nós temos que trazer essa confiabilidade, nós temos que ser esse porto seguro também ali para os nossos estudantes, né? Então, essa é uma das questões que podem ser trazidas dentro dessa confiabilidade. A responsabilidade em todas as situações, isso é muito importante. Eu só cobro a responsabilidade do outro quando eu tenho responsabilidade sobre as minhas ações. E quando eu falo de responsabilidades, não é só de fazer atividade, não é de entregar atividade, de respeitar o horário das aulas, mas é a responsabilidade que eu tenho com o outro, com respeito ao outro, com a confiabilidade ao outro, é a responsabilidade que eu tenho, né, daquilo que vai acontecer após as minhas ações. Então, quais são ali o produto das minhas ações? Eu tenho que ter responsabilidade em aceitar, então, as condutas que vierem a partir dela, sejam elas boas ou sejam elas ruins. Justiça, né? Tratar todos com equidade, imparcialidade e sem discriminação. Claro que você não gosta de todo mundo, claro que, né, ninguém gosta de todo mundo, claro que a gente vai ter aquele aluno que a gente tem uma maior afinidade, tem alunos que a gente tem uma menor afinidade, mas isso não nos dá o direito, né, de tratá-lo de forma diferenciada.
Todos os alunos são alunos, então todos têm que ser tratados da mesma forma, né? Com respeito e com integridade. A imparcialidade. Então, eu não posso beneficiar o meu aluno porque é bonitinho, cheirosinho, porque eu gosto dele, e, né, prejudicar um aluno porque eu não gosto dele, porque é feinho, fedidinho e eu não gosto dele. Ou porque eu não gosto da família, ou porque é isso, ou porque é aquilo, né, por N fatores, eu vou prejudicar ou vou ali, né, ajudar um aluno por conta de algum contexto que é pessoal meu, né, claro, enquanto professor. Então, nós temos que ser justos em todas as ocasiões, sem discriminação. Infelizmente, não é o que muitas vezes a gente vê lá no ambiente escolar, a gente vê preferitismo, a gente vê ali, há muitas vezes, sinais clássicos e claros de discriminação, seja ela das suas diversas tipos de manifestações, mas nós, enquanto educadores, que hoje vamos sair daqui, nós não vamos agir desta forma. Nós vamos ser a diferença. E o quarto ponto, né, como que nós já vimos também aí no decorrer das aulas, a questão da solidariedade, né? Então, cultivar o apoio mútuo, né? É pensar no outro, né? Sentir o outro, ter empatia e a colaboração entre todos. Nós atuamos dentro de uma coletividade, nós atuamos dentro de uma comunidade. Então, é importante sempre, né, que nós atuemos com solidariedade. Porque a solidariedade, o amor para o outro, com o outro, não é só algo que vai afetá-lo de uma forma positiva, mas também nos afeta de uma forma positiva ou negativa, dependendo daquilo que nós vamos fazer. Então, tudo aquilo que nós lançamos para o mundo retorna para nós. E quando eu digo isso, não é nessa questão romantizada, filosófica, né, utópica, não, porque é uma realidade. Se eu prejudico o outro, isso vai refletir também nas minhas ações. Da mesma forma como eu contribuo para o crescimento do outro, isso também contribui para o meu crescimento. Então, a solidariedade é um dos principais valores que nós temos que buscar seu desenvolvimento ali no ambiente escolar, para além dos outros. É, Seguindo, Código de Conduta Ética para professores e funcionários. Existe? Tem? Onde está? Nós podemos falar aí de código de ética profissional. Então, diversas profissões vão ter um código de ética que permeia o que pode ser feito, o que não pode ser feito, como pode ser feito. Diversas profissões vão ter. Então, vou dar, por exemplo, dentro da minha área, a psicopedagogia, nós temos lá o código de ética profissional da psicopedagogia, no qual vai trazer ali, então, quais são os deveres do psicopedagogo, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Todas as profissões têm isso? Não. Não são todas as profissões que têm. Então, nós não temos um código profissional, um código de ética profissional de educadores. Porém, entretanto, todavia, pode ser que algumas instituições criem um código de ética para seus funcionários. Então, você vai lá, por exemplo, para a prefeitura, nós temos um código de ética que é geral. Você vai para uma escola particular, você pode ter um código de ética que é geral ali para os funcionários, né, para todas as pessoas que trabalham naquela instituição. Mas nem sempre a gente vai ter, então, um código de ética. Porém, eu digo de um código de ética escrito, porque a questão de ética profissional que é dada no contexto das relações, e isso não precisa estar no papel para a gente saber aquilo que é certo, aquilo que é errado, aquilo que é bom e aquilo que não é tão bom assim, né? E quais são as consequências desses comportamentos não bons. Então, para isso, nós temos que ter sempre, né? Trouxe 3 pontos para a gente pensar: a questão do profissionalismo, respeito e transparência. Então, quando eu falo de profissionalismo, ele está dentro implicitamente numa conduta ética de um professor ou dos funcionários dentro do ambiente escolar. Então, primeiro, é demonstrar competência, compromisso e cordialidade no desempenho das suas funções. Você sabe o porquê você foi contratado ali no seu ambiente escolar. Então, faça o seu trabalho, né, com competência, com perícia técnica, né, seja competente. Tenha compromisso com aquilo que você, para aquilo qual você foi chamado para fazer. E a cordialidade sempre, né? O respeito mútuo, como nós já falamos sobre o respeito. Então, a cordialidade, o bom tato, né, com as outras pessoas é extremamente importante. Muitas vezes eu vejo, caminhando por diversas escolas, o quanto é separado, né, grupos de professores, grupo operacional, né, dos outros funcionários. É como se eles também não fossem educadores, como se os professores não fossem também funcionários daquele ambiente.
Nós executamos uma atividade que é diferenciada, porém nós somos tão quanto funcionários como qualquer outros. Então a cordialidade entre os outros é extremamente importante, né? É de bom tom. Respeito. Eu nem preciso falar que já comentei sobre isso. Então, tratar os alunos, os colegas, a comunidade escolar com dignidade e consideração. Respeito com o outro, independente de. Não é porque é mais novo do que eu, né, os alunos, por exemplo, que eu tenho o direito de desrespeitá-lo. Nós temos um autor, Walter Benjamin, ele tem um livro super bacana que ele vai tratar um pouquinho sobre a questão da educação, e ele tem um texto que ele fala sobre a experiência, como nós, ele fala das pessoas mais velhas, e nisso encaixa-se os professores, tem uma máscara, ele fala que é a máscara do fariseu, que é a máscara da experiência. Nós achamos que só porque nós somos mais velhos, nós somos mais experientes. E, na verdade, não é bem isso, né? E nesse texto ele vai tratar um pouquinho sobre essa questão. Depois eu vou até mandar para vocês esse texto porque é muito interessante. Então, eu tenho que tratar todos com respeito. Não é porque é mais novo que eu tenho o direito de e que quer dizer que eu sou melhor do que ele. Não é porque sou docente que eu sou melhor do que o outro que faz um trabalho operacional. Não é porque eu sou professor, né, que eu posso tratar os pais, a comunidade escolar de qualquer forma ou de uma forma arrogante. Todos somos pares na questão de educação, nós somos educadores. Enquanto professores, nós temos uma responsabilidade a mais a partir, né, de que nós fazemos essa transposição didática de um conhecimento científico para um conhecimento pedagógico, né, escolar. Mas isso não nos faz, né, ser super-homens ou super-mulheres, ou mulheres maravilhas, né? Nós somos sujeitos como tais outros, como qualquer um outro, né? Nós só exercemos uma função que é diferenciada. Por isso, o respeito ele deve imperar em todas as nossas relações, seja com a criança, seja com o grupo operacional da escola, seja com pais, seja com a comunidade. E, além disso, transparência, né? Então, agir de forma clara, justa e imparcial em todas as decisões e práticas. E aqui eu não preciso falar nada, né, minha gente? Né, a questão da transparência tem que ser verdadeiro com o outro, verdadeiro com os nossos alunos, verdadeiro com as pessoas que trabalham conosco, porque dessa forma as pessoas vão nos ver como humanos, como pessoas que sentem, que choram, né, que sentem fome, que sentem dor, que tem seus momentos felizes, que tem seus momentos tristes. E mostrar essa humanidade não é um sinal de fraqueza, né? Mas é um sinal de poder, é um sinal ali de falar para o outro que, olha, você também pode demonstrar. Né, que não há nada de ruim, não há nenhum dolo nisso. É importante, né? É algo transformador para as nossas vidas. Então, a transparência, ela é algo que nos aproxima do outro. É algo que nos faz sair ali daquele pedestal, daquela coisa enraizada, como se nós fôssemos intocáveis, para a questão da humanidade, que nós também somos sujeitos como o outro sujeito. Então, práticas éticas no processo de ensino-aprendizagem. Então, três pontinhos para a gente pensar ali também. Primeiro, uma avaliação justa, né? Então, avaliar os alunos de forma imparcial, considerando seu desenvolvimento individual. Quando eu falo, então, de uma conduta ética do professor ali nas questões práticas, né, do ensino-aprendizagem, a gente pode, então, pensar nessa avaliação justa. Eu vou avaliar de forma adequada o meu aluno, e principalmente aqui pensando a pensar sobre as potencialidades que o meu aluno pode oferecer. Eu não vou cobrar mais do que aquilo que ele pode me oferecer. E por isso que é importante eu conhecer o meu aluno. Colaboração. Incentivar a cooperação no trabalho em equipe entre os estudantes. Então, quando nós trabalhamos lá com grupos na escola, né, principalmente aqui no ensino superior, não é porque o professor é chato, é mal, porque nós precisamos trabalhar no colaborativo, nós precisamos trabalhar na coletividade. Nós atuamos dentro de um contexto social que é coletivo. Nós não fazemos nada sozinhos. Então, nós dependemos do outro. É difícil de trabalhar com quem diverge das nossas opiniões? Com certeza. Mas um trabalho em colaboração, ele é extremamente importante. E nesse sentido, não é só trabalhar com os alunos em colaboração, mas enquanto professor, eu também trabalhar em colaboração com outros professores. Né? Esse diálogo e essas trocas, elas são riquíssimas para o desenvolvimento pedagógico, porque é ela quem permite eu pensar a partir de diversas possibilidades. Então, se eu penso só a partir de uma ideia, que é só a ideia do Wesley,
né? Imagina que chato seria, né? Para isso que vocês têm outros professores, tem outros tutores, tem outros sujeitos ali que também fazem parte do processo de educação, para que possamos ter uma multiplicidade de pensamentos, de ideias, né? Uma diversidade ali de processos de ensino e aprendizagem. E a inovação? Aplicar métodos de ensino criativos e atualizados que estimulem a aprendizagem. Professor não pode parar no tempo. Todo dia tem coisa nova. Sempre vai ter algo novo que a gente possa aprender para a gente melhorar a nossa prática. Então, nós não podemos ficar parados no tempo, nós temos a responsabilidade de estudarmos para inovar as nossas práticas. Claro que a faculdade ela não vai fazer você sair daqui tinindo, sabendo tudo sobre tudo, mas é um processo de construção e reconstrução diário. Então, inovar nas nossas práticas, inovar no nosso conteúdo, trazer outras possibilidades. Então, seja um professor inovador. E qual que é o papel da gestão escolar, então, pensando nessa questão da ética no ambiente escolar? Eu separei ali 3 pontos para a gente pensar também, que eu vejo como essenciais no contexto do desenvolvimento ético a partir da gestão escolar. Então, primeiro é modelar. E modelar o quê? A equipe de gestão deve demonstrar e promover os valores éticos em suas próprias ações. Ou seja, para eu cobrar uma conduta ética do outro, eu tenho que mostrar essa conduta ética. Então, eu tenho que ser o modelo. Por isso que eu tenho que modelar para o outro, né, aquilo que eu espero. Porque como que eu vou falar para a pessoa lá, para o aluno, para de gritar! Gritando com ele. Vocês já pararam para pensar que o nosso modelo ético muitas vezes não é nada ético? Enquanto pais, enquanto professores, enquanto gestores, muitas vezes nós fazemos isso. Como que eu vou cobrar o respeito do outro se eu não respeito o outro? Então, o modelo da própria gestão é o primordial. Capacitar, isso com certeza, né? Então, fornecer treinamento e orientação sobre ética para os professores, para os funcionários, né, da equipe operacional e também para os estudantes. Então, eu preciso trabalhar essa temática na escola. Eu preciso trabalhar nessa temática em alguns momentos no contexto de aprendizagem. Porque senão, como que o outro vai saber aquilo que eu espero dele, enquanto profissional? Então, minha gente, vamos retomar. Vamos trabalhar com essa capacitação. Vamos trazer para o outro, né, um modelo ético que eu entendo como sendo essencial para o desenvolvimento ali da nossa comunidade escolar. E o terceiro ponto é implementar. E o que seria isso implementar? Desenvolver e aplicar políticas e códigos de conduta ética de forma consistente. Ou seja, eu tenho que trazer isso para a minha prática. Não é para ficar só no regimento escolar lá, como um documento de gaveta, que é o que acontece muitas vezes. Mas ele tem que ser implementado, ele tem que ser trazido para a realidade do dia a dia. E isso é um jogo de planejamento, de observação e de intervenção que deve ser consistente, que deve refletir a necessidade do ambiente escolar, da escola, daquele espaço onde nós atuamos. É claro que tudo isso aqui também vai estar referido aos professores, aos funcionários, a todos os adultos, né, todos os sujeitos da ação da prática pedagógica ali no contexto escolar, mas principalmente para nós pensarmos sobre a equipe gestora. E para nós finalizarmos, então, né, essa temática e a nossa aula de hoje, eu trouxe ali uma reflexão ali para nós pensarmos um pouquinho. Então, primeiro, a ética no ambiente escolar é fundamental para criar o quê? Uma cultura de respeito, integridade e justiça, como nós já discutimos. Ao adotar princípios éticos, as escolas podem promover o desenvolvimento integral dos alunos e formar cidadãos conscientes e responsáveis, que é aquilo que nós buscamos, né? Então, a ética ela forma para a cidadania e para a coletividade, assim como nós vimos lá com o Cortella. Por isso, recomenda-se a implementação de códigos de conduta ética, a capacitação da sua equipe e a promoção de práticas éticas em todas as suas atividades. Ou seja, a ética é algo que deve permear ali as nossas práticas. É algo que deve permear o nosso dia a dia. Tudo aquilo que nós fazemos e desenvolvemos. Tá? Então, minha gente, ficamos por aqui hoje, né? Essas são algumas breves reflexões para a gente fechar um pouquinho essa temática da ética. Espero ter contribuído aí eticamente para o desenvolvimento de vocês. E qualquer dúvida, vocês é só entrar em contato aí com a gente, tá joia? Então, um grande abraço para vocês aí e até a nossa próxima aula.
que aliás vai ser a avaliação. Até mais, minha gente. Tchau, tchau.